paz do Senhor Jesus, estamos iniciando o programa Escola Dominical em seu lar. Hoje, 6 de dezembro de 2020, estamos aí no final de mais um ano, mas louvamos a Deus porque apesar de todas as dificuldades, esta pandemia que tem realmente se alastrado em todo o mundo, mas estamos vencendo aí em nome de Jesus. Estamos aqui diretamente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Joinville, igreja pastoreada pelo pastor Sérgio Melfior, que também é o vice-presidente da nossa convenção da Assembleia de Deus no estado de Santa Catarina. Este que vos fala, pastor Josias Rosa, coordenador geral da Escola Bíblica Dominical aqui na nossa cidade, e está conosco os nossos companheiros, pastor Eliezer Fagundes, que é o nosso primeiro coordenador da Escola Bíblica, e também o Rofferson, que é professor e atua também na área jovem. Então, neste momento, com toda a liberdade, para que eles possam fazer a sua saudação. Paz do Senhor, meus irmãos, amigos que nos ouvem e nos assistem também, né? Nós louvamos a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui transmitindo mais uma lição da nossa gloriosa Escola Bíblica Dominical. Um abraço aos nossos irmãos da 107,5, que também estão nos acompanhando, que Deus possa abençoar e que esta lição sirva de edificação espiritual para a sua vida, para a sua família. Fique conosco, que nós estaremos aqui discutindo e trabalhando esse tema tão importante dessa linda lição. Glória a Deus, paz do Senhor, pastor Josias, a paz do Senhor, pastor Eliezer, e a paz do Senhor para você, que está nos acompanhando também. Estaremos agora em mais uma aula abençoada, e a nossa oração é que Deus venha te abençoar em Cristo Jesus através da ministração da aula de hoje. Muito bem, vamos então prosseguir com a nossa aula. Estamos estudando, todo este trimestre sobre o livro de Jó. Um livro maravilhoso que traz para cada um de nós uma perspectiva que, mesmo com as dificuldades, a gente consegue vencer com a ajuda, com a proteção do Senhor. A fragilidade humana e a soberania divina. E hoje o tema a ser trabalhado é a última defesa de Jó. A última defesa de Jó. O nosso texto áureo está no livro de Jó, capítulo 3, capítulo 31, melhor dizendo, versículo 4, onde nos diz assim: ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Muito importante esta indagação que Jó está fazendo, E ele sabia que Deus conhecia todas as coisas, mas ele está questionando, está tentando aqui colocar a sua vida, lembrando de todo o passado, tudo que ele passou, tudo que ele fez, e colocando aqui como uma defesa para demonstrar para os seus amigos que até acusaram ele de tantas coisas, de que ele era um homem sincero, um homem justo. A nossa verdade prática nos diz assim: ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. Muito bem, vamos então para o nosso texto básico, que está no livro de Jó, capítulo 29, versículo 1 a 5, capítulo 30, versículo 1 a 5 e capítulo 31, versículo 1 a 5. Nós não vamos fazer essa leitura, mas gostaríamos que você estivesse em mãos a tua Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé em conduta, E também a lição da Escola Bíblica Dominical. Se você não tem a lição, mas acompanhe no capítulo 29, capítulo 30 e 31, é onde mais ou menos este assunto que estaremos aqui abordando nesta oportunidade, estaremos extraindo ensinamentos exatamente desses capítulos aqui, a qual nós mencionamos. Nós sabemos que todas as nossas lições bíblicas, o comentarista, ele coloca sempre alguns objetivos para que o professor, o aluno, o estudante da palavra de Deus, eles possam alcançar no final de cada série de lições bíblicas. Então nós temos aqui o objetivo geral, que é mostrar que Jó
profundamente afetado pelo sofrimento, recorda nostalgicamente do seu passado de glória. Ele tinha em mente toda aquela felicidade, todo aquele momento de glória, de bênçãos que ele tinha recebido do Senhor, mas estava exatamente passando por um momento de aflição, de lutas, de dores, de angústia, mas ele está aqui lembrando de tudo isso. E nós podemos ver que os objetivos específicos são o seguinte: primeiro, mostrar que Jó lembra os tempos passados, quando era visto e reconhecido socialmente por todos. E ele lembrava muito bem isso. E comparando com a situação em que ele estava, é aí que realmente podemos ver um Jó triste, sentindo dores e expressando aqui essas palavras. Segundo objetivo específico é contrastar o estado passado de Jó com o presente, quando se tornara motivo de escárnio. Isto é profundo, né? Se você lê todo o capítulo 29, 30 e 31, você vê ali o quanto este homem sofreu, mas ele permaneceu ali íntegro, com a sua fidelidade diante do Senhor. E por último, elucidar a insistência de Jó na defesa de sua inocência. Muito bem. Vamos então para a nossa lição propriamente dito, o nosso comentário. Para a parte introdutória, eu quero convidar o pastor Eliezer para que ele já faça a parte introdutória e também já o primeiro tópico da lição, ele pode já entrando aqui também, e nós vamos compartilhando junto aqui. Pastor Josias, mais uma lição maravilhosa, né? Depois de, na última lição, trabalharmos a questão da sabedoria, o temor a Deus, que Jó havia falado, mencionado, nós trabalhamos hoje a última defesa de Jó. Propriamente no capítulo 31, Jó aborda ali as teses da sua defesa, né? Que nós vamos estar discorrendo mais adiante. Mas aqui Jó, nessa lição de hoje, ele trabalha os três tempos. Ele trabalha o tempo passado, presente e futuro. O passado, vemos ali no capítulo 29, de Jó, ele faz uma retrospectiva, né? Ele olha para trás e vê como ele era abençoado, como ele era próspero, como ele tinha a graça de Deus na sua vida. E a gente vai observando o capítulo 29, vimos ali nos versículos 2, até o versículo 4, né? Que ele menciona assim: quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Ele tinha em mente, né, que Deus havia talvez se esquecido dele, porque na cabeça de Jó tudo vinha de Deus, o sofrimento vinha de Deus também. Ele não tinha essa noção, né, que nós temos hoje, que foi ali uma prova que Deus estava aplicando nele. Então ele lembrava de como Deus guardava. Também no versículo 4, a gente vê ali como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. Aqui Jó faz menção da intimidade. Ele era um homem que tinha intimidade com Deus. Era um homem que vivia em oração, era um homem que vivia em comunhão com Deus. E ele vai relembrando tudo isso. Me chama a atenção, companheiros que aqui estão conosco, que ele não lembra do gado, ele não lembra das fazendas, ele não traz a memória aqui no capítulo 29. Você pode ler todo o capítulo, ele não faz menção disso, da sua riqueza. Não, ele faz menção da glória de Deus na sua vida, do cuidado de Deus, da sua família. Ele menciona aqui que seus filhos, que saudade ele tinha, né, de ver ali a alegria da família, os filhos. Era um homem muito preocupado com a família, sempre orava pelos seus filhos antes de dormir, pedindo que Deus abençoasse a sua família, a sua casa. Então, quando ele faz essa retrospectiva, nós podemos observar aqui no capítulo 29, os vários versículos, né, ele fala da condição social também, que ele ajudava o pobre, ele ajudava a viúva, o órfão, e ele olhando para trás, ele diz: eu fazia tudo isso, e hoje ninguém me ajuda, né? Nós vamos ver no próximo capítulo ali,
E ele vai relembrando da honra que ele tinha, era um homem honrado. Os mais velhos se colocavam em pé quando ele chegava. Os príncipes fechavam a sua boca, né, porque temiam a Jó, respeitavam, honravam. Ele era um juiz, ele se sentava na porta da cidade, como era costume daquela época, para julgar as causas. As pessoas traziam as situações para ele e ele dava a sentença justa. Ele fala também que todas as suas decisões eram pautadas em justiça, ele vestia a justiça. Ele era um homem justo, reto, temente a Deus. Tanto é que Deus dava testemunho de Jó. E aqui nós vemos nesse primeiro tópico todas essas lembranças, essas retrospectivas, né? Nós podemos olhar para o passado por duas condições. Primeiro, extrair experiências, e a segunda coisa é ver o quanto Deus fez para nós. O apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e versículo 14, esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus. O passado não pode nos influenciar, mas nós podemos olhar para trás e glorificar a Deus, da onde Ele nos tirou, da onde saímos, e glorificar a Deus e tirar experiências, coisas que fizemos erradas, que possamos corrigir e tirar experiências para o nosso presente. Tem outro versículo, pastor Josias, em Lamentações 3:21, que diz assim: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Podemos fazer uma retrospectiva? Podemos, né, para glorificar a Deus, para tirar experiências, tirar ensinamentos, mas não ficar sofrendo com coisa do passado, né, o passado já ficou para trás. O importante é o nosso presente e o nosso futuro. Mas podemos tirar lições aqui de agradecer a Deus por tudo que Deus fez no nosso passado e também tirar experiências para que possamos prosseguir para o alvo. Muito bem, podemos ver assim este primeiro tópico, como também a introdução. E o que nos chama a atenção aqui é o que Jó priorizou nessa sua defesa, né? Primeiramente, a Deus, a glória, a presença de Deus na sua vida. Então, isso ele priorizou. Em segundo lugar, podemos ver aqui, a família. E está dentro daquilo que nós, como cristãos, sempre orientamos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, depois dê atenção para a tua família, e depois vem a igreja. Então, são coisas importantes que precisamos observar. E o patriarca Jó, ele nos traz essas lições maravilhosas, mesmo diante dos seus sofrimentos, porém, ele foi um homem muito sábio, ouviu, né, as queixas, ouviu os seus amigos tentando condenar, caluniando de outra maneira, porém ele ficou firme e agora, próximo de ele se apresentar diretamente a Deus, então ele faz a sua defesa, fazendo um retrospecto de toda a sua vida, como ele procedeu para com os empregados, os servos, como ele procedeu com a família, como era o seu relacionamento com Deus, como é que as pessoas viam ele, né, e tinham ele como alguém importante, reconheciam, honravam ele. E depois, nessa situação, então, ele começa a mostrar exatamente a situação em que ele estava passando no presente momento da sua vida. Então, ele compara o que ele era com o que ele estava passando. Lembra dos jovens que realmente abriam caminho para ele passar, os anciões se levantavam e honravam ele, e agora ele lembra novamente os jovens na situação que realmente estavam com uma atitude totalmente diferenciada da primeira, né? Mas ele permaneceu íntegro diante de Deus. Então vamos para o segundo tópico da nossa lição. Jó lamenta seu estado presente. Vamos com o nosso professor aqui, Hofferson, para que ele possa discorrer sobre este segundo tópico, que é muito importante também. Glória a Deus. Pastor Josias, podemos ver aqui que esse tópico ele também é muito rico. Ele é um contraste, justamente do que nós falamos no tópico passado. Jó,
No capítulo 29, ele tinha falado então a respeito da sua prosperidade, ele relembra, né, tem esse momento de nostalgia, e também ele relembra a sua questão social. Jó era um homem influente. Agora, quando nós vamos para o tópico de número 2, nós podemos acompanhar que Jó agora está analisando o seu presente. Aquele homem que era um homem mais rico da sua região, era um homem mais influente da sua região, agora está em um estado ali que realmente é lamentável. E a gente vê aqui no tópico, no ponto de número 1, a respeito do desprezo por parte dos jovens e das classes menos favorecidas. Os mesmos jovens que antes abriam um caminho para que Jó pudesse passar, as mesmas pessoas que honravam a Jó quando Jó estava bem, agora são pessoas que desprezam a Jó. Agora são pessoas que quando Jó mais precisa, passam de largo perante ele. E não apenas isso, Jó também passava por escárnio, as pessoas zombavam de Jó. O mesmo Jó que, é interessante, algo que a lição ela apresenta, é que muitas vezes nós nos encontramos na mesma situação, tanto de Jó, como também corremos o risco de se encontrar na mesma situação com que as pessoas a qual faziam isso com Jó. Muitas pessoas, talvez quem sabe já teve momentos da sua vida, ao qual tiveram riquezas, tiveram influências, e neste momento tinham milhares de pessoas, tinham muitos amigos, muitas pessoas em sua volta. E a partir do momento que teve um declínio, talvez quem sabe social, as pessoas se afastaram dele. Jó ajudou muita gente. E essas mesmas pessoas a qual Jó tinha ajudado, agora lhe negaram ajuda. E é interessante também que nós temos aqui no subtópico de número 2, o abatimento físico e emocional. Era visível o que Jó estava passando. Era visível o que estava acontecendo com ele. A lição nos apresenta que através até mesmo das suas vestes, poderíamos ver então o que Jó estava passando. Imagine, um homem agora que estava cheio de feridas, podemos ver que Jó estava num estado que ele ficou tão magro, com que a sua pele colava em seus ossos. As pessoas olhavam para Jó e viam o seu declínio, a situação que estava. Talvez, quem sabe, as crianças passavam por algum lugar e viam Jó e saíam correndo assustado. Jó, que era um homem que tinha total respeito, agora as pessoas o evitavam. Imagina a situação de Jó, um homem agora cheio de feridas, com muitas enfermidades, provavelmente isso trazia a ele mau cheiro, e as pessoas se afastavam dele. Quantas pessoas passam por esse tipo de momento? É interessante também nós levarmos em conta que Jó passa por um processo que hoje nós conhecemos como depressão. Podemos ver a depressão, o mal do século, também inserido no livro de Jó. E é interessante que, quando a lição ela nos traz essa mensagem, ela é muito atual. E talvez, quem sabe, estamos falando com alguém que está passando por essa situação. Alguém que um dia foi muito respeitado, alguém que talvez, quem sabe, um dia passou por um processo que veio a entrar em depressão. Mas saiba que, assim como Jó, ele passou por esse processo. É interessante que esse processo ele foi temporário. E contigo também, se tu, como Jó, buscar a Deus, Deus ele vai te dar a vitória. O ponto número 3, ele também fala de algo muito importante, quando ele fala que Deus teria abandonado a Jó. Muitas pessoas, quando passam por um momento de dificuldade, elas se perguntam, será que Deus me abandonou? Será que isso que estou passando é Deus a me abandonando? Será que Deus não está cuidando de mim? Será que Deus não está mais me olhando? Muitas pessoas se perguntam em momentos como esse. E a lição nos mostra que não. Que muitas vezes Deus nos permite passar por dificuldades, passar por momentos de aflição, assim como Jó também passou. Mas isso não quer dizer que Deus nos abandonou. É interessante aqui que diz na lição, o sofrimento emocional de Jó refletia sua crença de que havia sido abandonado por Deus. Todavia, era também um reflexo de ter sido abandonado pelos homens. Se coloque na posição de Jó. Nós aprendemos aqui durante a lição do quanto Jó fez pelas pessoas. E quando nós deparamos com um sentimento chamado ingratidão, esse sentimento nos faz pensar muitas vezes que é Deus que está nos abandonando. Nós olhamos para o que os homens fazem conosco e achamos que é justamente Deus que está fazendo conosco. Eu também trago um alerta, porque nós temos que sim nos colocar no lugar de Jó, mas também precisamos estar vigilantes,
para não fazermos como as pessoas que fizeram com Jó, que abandonaram a ele no momento em que mais precisavam. E é interessante ver também que a lição diz que doía saber que havia ajudado muitas pessoas carentes e necessitadas de socorro, mas agora seu clamor por socorro ser totalmente ignorado. Em vez de ser ajudado, ele era repelido como escória social. Quantas pessoas passam por esse sofrimento, meu irmão? Essa escola bíblica dominical que você está acompanhando, talvez, quem sabe, você está ouvindo pela nossa 107,5. E agora você está dentro do seu carro. Saiba que Deus está falando contigo, que o cuidado de Deus para com a sua vida é um cuidado de amor. E que você não está sozinho. Talvez, quem sabe, assim como Jó, você não está entendendo o que está acontecendo contigo. Mas seja necessário com que isso aconteça, para que o nome de Deus possa ser glorificado. Talvez, quem sabe, seja uma oportunidade também de nos aproximarmos mais de Deus. Jó estava passando por isso. Jó, ele lamentava pelo seu estado presente, mas Jó também, ele tinha uma visão para o futuro. Jó também, ele estava olhando e sabia que o seu futuro estava em aberto e que era em Deus a qual ele teria a resposta. Muito bem, ouvimos aí a explanação desse segundo tópico da nossa lição, onde Jó lamenta o seu estado presente. Desprezado pelos jovens, até aqueles jovens que pediam conselho junto com os adultos. Ele era um conselheiro e agora esta faixa etária estavam desprezando. Nós podemos ver assim então que realmente o seu emocional ficou abalado. É o que podemos ver aqui no segundo tópico, então, o abatimento físico e emocional. Quantas pessoas passam por processos assim? Fazem o bem, fazem tudo pelas pessoas e muitas vezes lá na frente são deixados, são abandonados, realmente fica entristecido. E aqui Jó, ele sofreu isso, que qualquer um de nós poderemos sofrer. Mas ele estava numa provação, Deus estava provando a ele de que ele era justo e que ele seria um vitorioso. E todo este ensino da vida deste patriarca serve para mim e para você. Se mantermos fiéis, não pense que você não pode passar por circunstâncias talvez meio parecidas com essa. De alguém que você abraçou, de alguém que você ajudou, de alguém que realmente você estendeu a mão e de repente virar as costas para você, fazer uma crítica e de repente você possa ficar triste. Você pode pensar e ficar tão emocionalmente abatido que poderá fazer como o Jó fez, ou pensar como ele pensou, que Deus teria o abandonado. Mas Deus não abandona nenhum dos seus filhos. Jesus também pensou assim: meu Deus, por que me abandonastes? Mas Deus não tinha abandonado. Deus simplesmente estava olhando para mim e para você, para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna e a salvação, e precisava Jesus passar por aquele processo para que hoje nós pudéssemos ter esta vitória e fazer parte de um povo que vai morar no céu. Então, queridos, se estiveres passando por momentos assim, lembre-se que Jó sofreu muito mais do que você. Lembre-se que Jesus, ele desceu da glória e sofreu muito mais do que o próprio Jó. Ele, sendo Deus, se aniquilou e veio a este mundo para sofrer no meu e no teu lugar. Então vença, vá em frente. As lutas nesta vida não se comparam com a glória que está reservada para todos nós. É um pouco de tempo que nós vamos estar aqui, mas daqui a pouco nós estaremos eternamente num lugar de glória, na presença do Senhor. Eu queria só pontuar aqui, foi falado já, a ingratidão das pessoas. Jó, ele era um homem social. Inclusive, a lição fala aqui, não confundir com o socialismo político, né? Mas ele era um homem social. E aqui a gente faz uma ressalva, né? Todo cristão, todo espiritual, ele é um homem social.
ele ajuda o próximo, não para ter alguma coisa, algum proveito, alguma vantagem, não. Ele faz isso porque ele tem o amor de Deus no seu coração. Então ele faz, é natural. Então todo cristão, ele contribui com o social. Agora, nem todo homem que faz a parte social é um cristão. Então não confunda isso. Né? Nós fazemos a obra porque sentimos o amor e a compaixão pelo próximo. Agora, em gratidão, as pessoas rirem, debocharem dele, né? Isso Salomão fala em Provérbios 24, 17 e 18, né? Que nós não devemos nos alegrar com a desgraça do próximo. Não, nós devemos fazer o que Paulo falou em Romanos, capítulo 12 e 15, chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. Né? Os amigos de Jó, eles choraram com ele, os 7 primeiros dias ali choraram. Depois começaram a julgar e trazer palavras que machucaram ainda mais o patriarca, né? Mas que possamos seguir os primeiros exemplos, chorar. Quando não temos o que falar, o melhor é chorar, estar junto, colocar o ombro, né? Para não piorar ainda mais a situação da pessoa que está sofrendo, que está passando dificuldade. Outra coisa que eu quero pontuar aqui, às vezes a gente encontra várias pessoas pedindo na rua, e tem aumentado muito nos nossos dias devido à pandemia, e nós não podemos esquecer que por trás daquela pessoa que está passando aquela dificuldade, tem uma história, tem alguém que talvez era um pai de família, era um empresário. Se você parar um dia e perguntar, você vai se surpreender com as histórias das pessoas que estão aí, hoje estão passando um momento difícil, como Jó passou. Hoje estão passando talvez desemprego, a família abandonou, os vícios, as drogas, mas por trás daquela pessoa que está ali sofrendo, tem uma história, tem uma família. Né? Se você perguntar, você vai se surpreender com as histórias, e nós devemos atentar para isso, e tentar de uma forma ou outra ajudar essa pessoa, né? Encaminhar para uma repartição pública que possa ajudá-lo, ou dar um emprego, aquilo que estiver ao nosso alcance, orar por eles e pedir que Deus abençoe a vida daquela pessoa. Muito bem, nós vamos para o terceiro tópico da nossa lição, onde fala aqui o futuro em aberto de Jó. Você já pensou no teu futuro? Você pode pensar, que tipo de futuro? Muitos se preocupam exatamente na questão material, no progresso, nesta vida em que estamos. Tudo isso é importante. Você precisa estar estudando, o jovem precisa fazer faculdade, precisa correr atrás de um bom emprego, lutar, isso é importante. Mas esse não é o futuro de um verdadeiro crente, o maior futuro. O maior futuro é saber aonde nós vamos passar a eternidade, aonde nós vamos viver eternamente, junto de Deus ou separado de Deus. Isto é importante. Então, nós podemos ver aqui neste assunto que Jó, ele está se defendendo também de sua ética sexual. Ele teve um cuidado muito particular na sua vida de se manter íntegro em todos os aspectos. Quando nós lemos o capítulo 31, diz aqui que fiz um acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Pois qual é a porção que o homem recebe de Deus lá de cima? Então ele sabia que exatamente a questão do adultério, e Jesus lá em Mateus, ele tratou a questão de se alguém olhar para uma mulher, né, com desejo de adquiri-la, de tê-la, de possuí-la, já no seu coração pecou. Então nós podemos ver aqui que Jó, ele tinha até este cuidado também. Então ele se cuidou na sua vida ética sexual. Olha o que diz aqui o nosso comentarista. Seus amigos silenciaram. Jó sabe que nada está resolvido. O futuro ainda está em aberto e se mostra incerto. Haverá alguma resposta ao querer mostrar a sua inocência? Jó ainda sente a necessidade de se defender. Então ele começa agora dizendo assim, a primeira defesa de Jó
é em relação ao comportamento ético-sexual, dizendo que sempre se comportou com integridade em todas as esferas da sua vida. Então, isto é muito importante. O futuro de cada um de nós nos aguarda, mas para que possamos estar ali com o Senhor, nós precisamos manter a nossa vida em integridade diante do Senhor. Podemos ver o segundo tópico aqui, Jó, então, também em defesa da sua ética social. Então ele começa a demonstrar aqui como ele fazia o social, como ele ajudava as pessoas, como ele ajudava os órfãos, as viúvas, como ele tratava com amor as pessoas que estavam passando por algumas dificuldades. Ele sempre estendeu a sua mão, levando pão, repartindo o alimento, repartindo cobertas para aqueles que estavam com frio, cobertas, né, feitas de lãs do próprio rebanho dele. Lembrando que Jó era um homem rico, um homem próspero, ele tinha 7.000 ovelhas, ele tinha 500 juntas de boi, quer dizer, 1.000 bois, ele tinha 3.000 camelos. Olha quantas coisas esse homem tinha, mas ele não estava apegado às suas riquezas, ele repartia, ele fazia o social, ele ajudava as pessoas, e isso ele questionou com os seus amigos, e claro, perante Deus. Podemos ver em sequência que Jó busca então a resposta de Deus. Queridos, o que mais nos chama a atenção aqui neste assunto de Jó, é que ele não se importou com o que os seus amigos estavam falando a seu respeito. Claro que ele tentou justificar, mas mesmo assim, o que mais ele quis fazer era questionar então e perguntar para Deus. Agora Jó se dirige a Deus de uma forma exclamativa: ah, quem me dera que me ouviste. Estava falando aqui para que Deus, e nós sabemos que Deus, os seus ouvidos estão abertos, como diz o profeta Isaías: eis que a mão do Senhor não está encolhida, nem para que possa salvar, e nem seus ouvidos agravados ou surdos, para que não possa ouvir. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que Jó servia. Não é um Deus feito por mãos humanas, né, de qualquer material. Não, o nosso Deus é Espírito, e a Bíblia diz, o próprio Jesus afirmou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em Espírito e em verdade. Então Jó agora, ele diz: quem dera que alguém pudesse me ouvir. Ele já havia feito uma viagem retrospectiva sobre o seu passado, agora ele faz uma análise sobre a sua situação presente, mas seu olhar está no futuro. Ele quer se apresentar diante de Deus, porque está consciente de sua inocência. Sua confiança é de um príncipe que se apresenta diante de um tribunal. Coisa linda. Agora você já pensou que um dia também nós vamos comparecer diante de um tribunal? Não para condenação, mas para recompensa. Porque os nossos pecados já foram perdoados. Nós já temos a garantia da nossa salvação através do sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. Logicamente que essa salvação precisa de um cuidado. A Bíblia, Jesus disse: aquele que for fiel até o fim, este será salvo. Então precisamos constantemente estar fazendo retrospectos da nossa vida, e se alguma falha houver entre nós, a gente precisa pedir misericórdia, perdão ao Senhor, para que continuemos com essa certeza convicta da nossa salvação. Então, lembre-se que todos nós haveremos de um dia comparecer diante de um tribunal, o tribunal de Cristo, para receber segundo o que temos feito neste mundo, em prol da sua obra, em prol das pessoas, né? Porque o verdadeiro cristão, ele precisa praticar boas obras, precisa praticar o social. Como disse o pastor Eliezer, não é porque alguém faz social que está salvo. Não, é bem diferente. O apóstolo Paulo, falando aos Efésios 2:8, ele diz: pela graça sois salvos.
Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Porém, nós sabemos, o apóstolo Tiago falou que precisamos também, se temos fé, fazer as boas obras. Então, todos nós vamos um dia comparecer diante do tribunal de Cristo para recebermos a recompensa segundo as nossas obras, feito aqui no período em que estivermos aqui neste mundo. Aqui, claro, na vida de Jó, ele está se colocando diante do Senhor e nós podemos ver aqui Deus revertendo a situação da vida de Jó, porque ele confiava, ele sabia que Deus ouvia as suas orações, os seus pedidos. Como podemos nos apresentar diante de Deus e justificar os nossos atos? Pela graça divina, por meio de Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele mesmo nos justifica. Conforme diz Romanos, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jó nos dá lições maravilhosas sobre este tema que estamos estudando, sobre a última defesa. Ele fez um retrospecto da sua vida, de tudo que ele recebeu de Deus, da glória de Deus que descia a sua vida, na vida dele. Ele lembrou dos familiares, uma família estruturada. Ele lembrou que tinha bens, ele não cita os bens que tinha, mas ele lembra que ele repartia com as pessoas. Ele nunca estava se alimentando, né? Fosse no dia de hoje, tomando café sozinho, ou jantando, ou almoçando sozinho. Sempre tinha muita gente com ele, ele tinha prazer, ele era uma pessoa social. Que maravilha. Pastor Josias, quando o senhor estava falando aí, eu pensando aqui, né? Eu penso que o maior sofrimento de Jó foi o silêncio de Deus, né? O silêncio de Deus e ele vendo ali os seus amigos. Imagine um tribunal, imagine um júri, né? Temos ali o juiz, temos ali o promotor, né, que ficam dizendo o que aquele réu ali cometeu, os crimes que cometeu. Vamos dizer que os amigos de Jó eram os promotores, já fizeram a acusação, disseram todas as coisas, e agora Jó vem com a sua defesa, e a sua defesa bem montada, né? A sua defesa começa lá fazendo a retrospectiva, quem ele era, depois fala do presente, a situação que ele estava vivendo, e chega no capítulo 31, e ele aborda ali as teses, como falou o pastor Josias. Ele se defendeu da lascívia, se defendeu da falsidade, se defendeu do adultério, se defendeu todos aqueles que os seus amigos haviam dito, ele foi se defendendo, um por um. Se defendeu, né, que ele foi justo com as suas obrigações. Em outras palavras, vê se eu fiquei devendo para alguém aí. Vê se eu não cumpri as minhas obrigações como patrão, né, se eu não paguei todas as minhas obrigações. Pergunta também se eu não fui um justo juiz para aqueles que trouxeram as suas causas, vê se eu não fiz a justiça, né? Vê se eu não valorizei, pergunta para alguém se eu valorizei mais as coisas materiais. Ele fala tudo isso, versículo 29 ali, 31. Vê se eu valorizei mais o ouro, a prata, as riquezas, né? Não, porque ele tinha o coração em Deus, e ele foi indo um por um, né? Até os meus inimigos, versículo 29, ele fala, vê se eu tratei mal os meus inimigos, né? Pergunta para eles. Ele sempre ajudava o próximo, fazia o social, até os inimigos. Não havia órfão, viúva que passasse necessidade, porque ele ajudava, ele estendia a mão. E foi falando um por um, pastor Josias, até chegar no final e diz, olha, tudo que vocês podem imaginar, eu procurei fazer a minha parte. Sou um pecador, sou um homem falho, preciso de um mediador, como disse o pastor Josias, talvez ele estivesse ali apontando para o Messias, né, que viria, apontando para Jesus, que é o nosso mediador. Preciso de um mediador. Ele faz menção até em Adão ali, ele menciona Adão, né, mas monta bem a sua defesa e no final ele diz, olha, não tenho o que falar mais, é isso, e deixa nas mãos de Deus. E aí você vai acompanhar nos próximos capítulos. Pastor Eliezer, é interessante esse tópico de número 3, os ensinamentos que ele nos traz, né? Porque a gente acompanha que Jó, realmente ele sabe que o seu futuro está em aberto, mas após aqueles breves argumentos que teve com os seus companheiros, com os seus amigos,
ele faz algo que nós devemos fazer. Ele examinou a si mesmo. Ele viu que ele estava vigilante a respeito da lascívia, tanto que ele diz que ele fez uma aliança com os próprios olhos para que não pecasse. Ele também entendeu e defende o fato de que ele ajudava o próximo. E um dos pecados que a palavra de Deus nos ensina é que aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse também peca. E ele entendeu também. É lindo ver que ele busca justamente em Deus a resposta. Isso é olhar para o futuro. É a gente entender que é em Deus que está a resposta para a nossa vida. É a gente entender que nós temos que examinar a nós mesmos e aquilo que nós tivermos errados, nós nos arrependermos e apresentarmos a Deus. E também que nós devemos confiar em Deus. E entendermos também que o sofrimento que nós passamos aqui é temporário. E assim como Jó, ele almejava, ele ansiava pelo momento de se colocar na presença do justo juiz, de se colocar na presença de Deus, nós, nos dias de hoje, temos que nos alegrar e estarmos ansiosos, porque o Senhor Jesus está voltando. E quando nós estamos com o nosso coração aberto e entregue a Ele, nós confiamos nele, nós nos alegramos, mesmo em meio à adversidade, porque sabemos que Jesus está voltando e que nós viveremos um tempo onde nós estaremos na presença dele e que todo esse sofrimento, tudo isso que nós estamos passando, se nós perseverarmos, valerá a pena. Muito bem, assim, então chegamos ao final deste assunto tão maravilhoso, mas tem muita coisa. Você pode continuar estudando na tua casa, leia no capítulo 29, 30 e 31, você vai ver ali como este homem foi íntegro nas suas ações, na sua conduta, e é uma demonstração de como o homem ele pode se manter fiel ao Senhor, independente das circunstâncias que venhamos enfrentar. Muito bem, desejamos que você tenha aprendido bastante, que Deus abençoe grandemente a sua vida. E lembre-se, Escola Bíblica Dominical é saúde, é crescimento espiritual na vida de qualquer cristão. Ame a palavra de Deus. Frequente a Escola Bíblica Dominical. Se você, no momento, está impossibilitado, tudo bem. Mas se você tem saúde, está com disposição, frequente presencialmente em uma das congregações a Escola Bíblica Dominical. Deixamos aqui o nosso abraço dos nossos companheiros e que Deus te dê um final de domingo abençoado no nome de Jesus.